Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento aqui agora, a gente vai estudar um pouco sobre as formas que uma pessoa que trabalha com outras pessoas pode fazer para se proteger. Deixa eu digitar aqui nos comentários como eu me protejo, né? No caso, como eu faço para me proteger e para atender as pessoas passando pelo filtro da neutralidade, coisa que eu nem sempre tive. E é muito importante, né? A gente às vezes fica andando aí aleatoriamente pelo mundo, acreditando que não tem ninguém mal intencionado, não é? Mas sempre tem. E aí, eu vou colocar para vocês qual é o mecanismo que eu utilizo para me proteger em algumas situações, tá? Então sejam muito bem-vindos, eu sou a Débora Moura e hoje a gente vai falar sobre proteção. Proteção energética, espiritual, mental. Eu não acredito nem que tenha divisão, né? Proteção física, mas de qualquer forma vamos fazer desta forma. Fazendo uma divisão didática e falando sobre proteção. Então todos já sabem, eu acho que a maioria sabe que eu trabalho cuidando de mulheres e atualmente trabalho cuidando também de casais. Na massagem e no processo das barras de Access. E quem não conhece as barras de Access pode colocar rapidinho no Google que você vai encontrar muita informação sobre esse tipo de terapia alternativa, que eu sou uma das pessoas que intermedia aqui na cidade de Petrolina atualmente, tá? E eu atendo muitos casais. A massagem a 4 mãos também, que sou eu e a Mariana, nós atendemos as pessoas. Então, somos 2 massoterapeutas num lugar equilibrado, num lugar preparado para receber gente de todo tipo, né? E normalmente nesse mundo, o que move as pessoas para um trabalho como esse que eu ministro são as dores, são os medos, que é a massagem terapêutica. A massagem relaxante, a massagem estética, ela é maravilhosa. Mas a massagem terapêutica, ela tem uma abrangência, assim, surreal. As barras não fazem parte da massagem, é outra modalidade de terapia alternativa, né? E a outra ferramenta também é o Reiki. Então, eu utilizo mais de um meio para fazer a proteção do ambiente onde eu ministro as terapias e a minha proteção, tanto energética, espiritual, mental, astral, da forma que você quiser entender, a proteção de uma forma geral. Então, como é que tudo começou, tá? Quando eu comecei a trabalhar com as terapias alternativas, eu era muito nova. Eu costumo dizer que, por exemplo, na massagem, a minha primeira massagem, eu tinha 6 anos, né? Eu fazia massagem na moça que cuidava de mim, conheço ela até hoje, né? Tenho como uma madrinha. E eu fazia massagem ou fazia imposição de mãos quando ela sentia enxaqueca. Vê, com 6 anos, né? Existem diversos tipos de massagens. Eu fazia na intuição. Eu sabia que aquilo ia poder ajudar aquela pessoa naquela hora. Então eu tenho uma conexão com as terapias alternativas de longa data. Mas isso significa que eu também não tivesse os meus problemas e não tivesse que me cuidar também energeticamente? Não, gente, não significa não. Com o passar do tempo, para você ter uma ideia, lá para os 15 anos, eu comecei a fazer massagem nas pessoas que moravam na minha rua, nas senhoras. Às vezes é um senhorzinho com o joelho que doía, eu ia lá fazer massagem, eu fazia as minhas orações lá também, nesse período eu passei um período nas igrejas evangélicas, né? Então nesse período eu fazia parte de uma igreja evangélica, então eu fazia as orações como proteção. E teve um dia que eu atendi uma senhora, eu já tinha uns 18 anos mais ou menos, e eu não tinha a massagem como a minha principal profissão. Na verdade, a principal profissão para mim isso não existe, tá? Porque eu sou multipotencial, eu tenho várias profissões. E aí eu atendi uma senhorinha que ela tinha até um problema no pulso, era uma artrite crônica ao ponto de deformar. Sabe esse ossinho aqui? Ela tinha como se fosse um ossinho aqui no meio, assim, um carocinho assim, sabe? Que era da tendinite dela, muito crônica. E ela tinha outro caroço aqui no pescoço, que impossibilitava ela de mover o pescoço de um lado para o outro. E aí eu fazia o atendimento dessa senhora. Um certo dia, ela estava numa crise com dores, com febre, e me ligou para que eu fosse lá fazer esse atendimento, né?
E eu com todo o coração do mundo. Aí já fica uma dica, não adianta você só ter boa vontade, porque a boa vontade não vai te proteger, querida. Mas com toda a boa vontade do mundo, eu fui atender essa pessoa, era por volta das 5, 5 e meia da tarde, 6 horas, que eu nunca faço atendimento no entardecer. Depois eu explico por quê. Assim, atendimentos com pessoas que estão com problemas de saúde mais graves, né? Na época eu não fazia. Que era uma orientação que eu tinha recebido de uma das pessoas que foi assim, como uma mestra para mim, que era uma mãe de uma amiga minha, que era massoterapeuta também, e me dizia que quando a gente fazia massagem ou rezava as pessoas depois das 5 horas da tarde, né, com o pôr do sol, a gente se enfraquecia um pouco porque a luz do sol não estava presente. Enfim, naquela época eu nem acreditava nem desacreditava, mas eu seguia a orientação porque eu sempre fui muito obediente, né? E eu fui fazer essa massagem, né? Entrei por volta das 7h30 da noite ainda fazendo essa massagem. Pois foi incrível. A mulher ficou ótima, ótima. O resultado da massagem nessa mulher, eu tinha 18 anos, durou uma semana. E sabe quem ficou doente? Eu. Sentindo dores nas articulações e com febre. A minha febre durou 3 dias, indo e vindo. E na mesma hora, eu tive uma inspiração que me dizia: tá aí, você não faz as suas proteções, olha o que acontece com você, né? E desse dia em diante eu diminuí os atendimentos de massagem até o ponto que eu parei de atender, porque eu não conseguia lidar com aquela energia toda. Eu não estava alinhada para fazer aquele trabalho. Foi quando eu comecei a trabalhar com as danças, passei pelo comércio, enfim, né? Mas sempre sem levar em consideração essa história da proteção. Mas tudo bem, o tempo passou e aí eu consegui me adaptar melhor à questão das energias, né? De quando eu atendia as pessoas, né? Eu comecei a organizar os atendimentos, tanto de reiki, como de massagem, como nas outras terapias, ou nas rezas. Eu comecei a organizar os atendimentos de forma que eu tivesse um tempo para higienizar a minha mente, higienizar a minha energia, né? Comecei dessa forma. Isso aí foi entre 27, 28 anos, antes de engravidar. Eu engravidei com 29 anos. 27, 28 anos, e aí teve uma melhora, mas ainda tudo muito na intuição e sem orientação. Então, a intuição é uma coisa muito boa. Mas se você fizer um curso para te ajudar, vai ser, ótimo, tá? Mas eu não tinha essa orientação e também não procurava. Então, eu fazia só as minhas orações. E depois, com o passar do tempo, eu fui chegando nos lugares de conhecimento e de maturidade que me trouxeram à luz outras ferramentas de proteção. Eu vou até citar aqui o nome de um livro que eu gosto muito, para quem gosta das rezas, né? Quem trabalha com essa energia mais assim, de chás e de banhos. A gente precisa entender, eu falo sobre tudo aqui, e sempre passando por aquela ideia, tudo é um excelente ponto de vista, que é até uma das máximas das barras de Axis, né? Tudo é um excelente ponto de vista e a gente tem que respeitar, tá certo? A opinião dos outros, o que as pessoas pensam sobre como se tratar, como se cuidar, e eu respeito bastante. E aí eu consegui um manual dos banhos. Eu tenho esse PDF, quem quiser, tem das ervas dos banhos e um manual das rezas, as rezas que as rezadeiras faziam antigamente. Eu comecei, então, a utilizar as rezas, claro que sempre com a autorização da pessoa que estava lá naquele momento, né? Eu pedi autorização para fazer as rezas, né? Sempre coloquei as mãos para abençoar, sempre. Isso todo mundo pode fazer, só que nem todo mundo faz. Não se sente, digno, não se sente capaz de fazer, né? Oi, Wellington! Fala comigo no direct que eu te mando tudo, tá? Sobre isso. São vários PDFs, na verdade. Se você tiver Telegram, então eu já te mando direto no Telegram. Deixa eu ler o nome aqui do livro para vocês. Tem um PDF que foi um que me ajudou muito também. Em 2020 eu peguei esse, que é Terapias Complementares. Muito bom, muito, mas muito excelente. O outro que foi muito legal também foi Cura e Ascensão Planetária, viu? Eu estudo de tudo, gente. Um do Joseph Murphy que abriu a minha mente é Sua Força Interior. Gente, que livro é esse? O outro é O Sentimento é o Segredo, do Neville Goddard. Estudei também xamanismo, estudei yoga, inclusive estou com uma turma agora de biopráticas, que é com ênfase, com base no yoga. Maravilhosa essa turma. Para todo mundo, do zero, do início, lá
Biofitness, aqui na Praça da Sementeira. Aí sim, aí eu fui estudando essas coisas, eu tenho todos os PDFs e vocês podem me pedir que eu passe para vocês. Eu tenho mais de 2.000 PDFs sobre energia e sobre cura. Quer o manual, Ney? É bom, viu? Para quem trabalha com bronze, para quem trabalha tocando nas pessoas, é importante. Sempre lembrando, levando em consideração que toda vez que você vai fazer uma interferência, até uma oração que você vai fazer para alguém, é bom que ela autorize, porque às vezes você quer que a pessoa se cure de alguma coisa, mas ela não quer se curar. Aí voltando ao assunto, né? Como é que eu faço hoje, então, no tempo atual, para me proteger? Porque uma cliente até me perguntou mais cedo, ela disse assim, ei, vocês fazem massagem nas pessoas? Quando a pessoa chega assim muito carregada, vocês não ficam com o problema da pessoa para vocês, não? Não, a gente não fica com o problema de ninguém, não, tá? Cada um com sua cruz! Desculpa, gente, eu não posso perder a piada. Não, gente, a gente não fica, não. Deixa eu explicar por que a gente não fica. Hoje, graças a Deus... uma ex-aluna minha e que agora também é minha mestra, então eu já foi minha mentoranda e eu fui mentoranda dela, minha mestra, de Reiki, né? Ela me ensinou Reiki, que é a Tassiana, e ela era a minha aluna da minha mentoria feminina, o EMA, que hoje é o Elevar, só para mulheres, uma mentoria para mulheres, né? De autoconhecimento, para que você desperte sua força interior, o seu poder. E ela me ensinou o Reiki, porque depois ela ingressou nas terapias alternativas, inclusive depois desse contato com a mentoria, que eu participei com ela, que eu ministrei para ela. Ela se tornou uma mestra em Reiki, também ela tem a formação em Theta Healing, mas ela faz cursos online, inclusive de Reiki. O Reiki, todo mundo pode ter acesso. Vamos lá, como é que funciona isso? Só uma pessoa pode fazer o curso de Reiki. Estou no trabalho, vou cuidar aqui, sucesso. Tá bom, querida, a gente se fala. Quem é que pode fazer o curso de Reiki? Quem é que pode aprender a fazer as rezas? Quem é que pode fazer um curso que vai... Qualquer pessoa. É só a organização do que você já sabe. Todos somos reikianos. É só a organização, porque às vezes a gente não sabe como organizar a intuição que vem, a inspiração que vem, né? Para mim, por exemplo, não tem nada de místico se eu encontrar com você um dia e entender qual é a sua dor sem você me dizer. Porque a gente tem um campo morfológico, um campo energético, inclusive a constelação familiar, que eu também estudo. Ele ensina, né, que existe um campo morfológico e como somos energia, eu posso ter um nível de empatia tão grande que eu consiga entender a sua dor sem que você me conte. Então isso para mim não tem nada de outro mundo, de sobrenatural. Isso é entendimento, é empatia, é se colocar no lugar do outro num nível mais profundo, digamos que no nível energético. Então, em linhas gerais, eu utilizo o Reiki, que foi uma técnica criada no Japão, que consiste em pôr as mãos para transferência de energia. Só que essa energia não é minha. É como se eu fosse um canal para a energia da fonte de tudo que é, né? De Deus, do Criador, do Universo, como você quiser dizer. E essa fonte, eu fico como se fosse um instrumento, né? É uma coisa muito legal. Olha só, quando você sente uma dor de dente, o que você faz? Coloca a mão no rosto, né? Como se você fosse parar a dor ali. Se você fosse um reikiano, você teria o símbolo da cura, né? Que eu te curei. Você pode aplicar cura física. Você aplica aqui a sua mão e aí você faz um mantra e imagina o símbolo na sua cabeça, o yantra, e aí você consegue aliviar aquela dor. Isso aí, gente, já é o SUS já tem atendimento de Reiki, entende? Eu não tô falando uma coisa de outro mundo. Tá na hora de vocês despertarem, tá? Não só existe a terceira dimensão, que é essa física que a gente tá se conectando aqui agora, né? O corpo, não, existem outras coisas. Só que tem gente que tem medo de se aprofundar, e quanto mais medo você tem, menos protegido você fica. E tem gente que acha que quanto menos sabe, mais protegido está. Aquela música, né? O acaso vai me proteger. Vai não, bebê. Não adianta você andar distraído no mundo de hoje e achar que vai se proteger, não. Não vai, não. Você não vai. Nesse mundo aqui é lugar de você andar ligado. Não tô falando apavorado, em pânico, né? Pra quem mora nas capitais sabe como é que funciona. A gente anda com o celular aqui nos peitos, né? E ainda verificando se a bolsa tá aqui, se ninguém rasgou a bolsa. Porque é assim, né? É assim. O nível de assalto é muito grande. Mas isso te ensina a andar alerta. Não tô falando pra você ficar em pânico. Mas existem também os ladrões de energia. Às vezes a pessoa vem sem intenção, se aproxima de você sem intenção, mas a pessoa tá tão mal
e ver a sua alegria, a sua luz. A pessoa quer ficar perto de você para ver se ela melhora um pouco. Ela não está fazendo por má intenção. Mas você pode pegar a mazela dela. Era o que acontecia comigo. Eu entrei num salão para cortar o meu cabelo e comecei a ficar com sono, passando mal. E a minha mãe, que nem é muito ligada nisso, percebeu que uma mulher não parava de olhar para mim, porque eu sou muito falante, né? Falo todo tempo. E aí a mulher ficava olhando para mim como quem estava invejando aquela alegria, que nem era real. A minha alegria naquela época não era real, era uma alegria viciada, né? Depois eu falo sobre isso. E quando eu saí, eu disse, mãe, eu tô passando mal, vamos embora. A mulher mal terminou de cortar meu cabelo, eu fui saindo do salão, fiquei bem. Eu disse, caramba, mãe, eu tô bem. Ela fez isso aí, foi mal olhado. A mulher lá no salão tava botando mal olhado em você. Eu comecei a orar pra ver se acabava. Entende? Tem coisa que você vai ter que filtrar, porque tem muita gente falando sobre muita coisa, energia, misticismo. Não, gente, eu tô falando de uma coisa real. As parteiras me ensinaram o seguinte, quando a criança nasce, o bom é não receber visita por pelo menos uns 7 dias. A criança acabou de chegar no mundo, aí vem aquele povo todo mazelado da nossa família, porque é mazelado, às vezes não tem intenção, aí mete a mão na cabeça da criança, alisa a criança toda, né? E a criança pega aquela energia que, por mais que não seja mal intencionado, você tem. Porque às vezes você não é feliz. E quando eu digo felicidade, não é saltitante que nem uma gazela por aí drogada, não. Não é uma gazela drogada. É felicidade real, é paz de espírito. E aí o reiki, ele me trouxe essa oportunidade. Então, quando uma pessoa entra na minha presença, até para começar essa live aqui agora, eu já fiz o meu reikizinho aqui, ó, para que exista essa proteção, para que você se proteja e eu te dê o meu melhor, você também possa captar o que você quer, filtrar o que não te interessa e jogar ao vento, né? Joga pro vento, que nem a novela diz. Joga ao vento o que não te interessa e fica com o que te interessa. Entende? Quando você vai, eu também dou aula de dança, né? Inclusive tá chegando São João aí, já tá começando as aulas de forró particular, né? Eu tô dando uma aula particular de dança. Quando eu vou abraçar o aluno para dar aula para ele, eu já tô ali fazendo todas as proteções, porque quando uma pessoa procura uma aula de dança, assim, comigo, e ainda procura uma massagem, ou procura um atendimento terapêutico, ela vem indicada, sabe? Ela vem assim no caminho certo para ter o que ela busca. Os homens normalmente quando me contratam para uma aula é porque ou eles são muito tímidos e sabem que um forró, uma dança de salão vai colaborar para o processo dele de se soltar um pouco mais, ou então porque vinha de um relacionamento onde a mulher dançava e aí ela ficou sem dançar, deixou ele porque ele não se interessava, quando ia pra festa ele ficava sentado e ela querendo dançar e não podia dançar com outro homem porque o cara tem ciúme, enfim, essas coisas. O que guia as pessoas em busca da felicidade é não ter a felicidade. E a pessoa que anda por aí sem entender ao menos o que é felicidade, ela anda olhando para as outras pessoas com uma certa angústia quando ela vê alguém muito bem sucedido. Não é por mal, gente, entende? Não é por mal. Aí você olha uma pessoa muito feliz, você fica pensando assim, essa pessoa não tem problema não? Já disseram isso pra mim. Eu não sei por que você sorri tanto, você não tem problema não? Eu respondi para essa pessoa assim, então, os problemas existem, eu prefiro não tê-los. Então eu lido com eles e permito que eles se retirem. Eu não fico com eles e eu não sou o problema. Eu estou resolvendo problemas. Então eu vou manter minha felicidade. Mas sabe, incomoda. Então é importante você fazer essas suas proteções. Quando você começa a estudar autoconhecimento, é por quê? Porque você está angustiado. Você não está procurando autoconhecimento porque você quer se tornar um Power Ranger. Você não quer morfar? Você quer sair da merda que você está vivendo. Então você anda com essa angústia por aí e quando você encontra uma pessoa muito feliz, você estranha. Quando você encontra uma pessoa bem sucedida, na maioria das vezes, você não abençoa aquela pessoa. Você fica se perguntando o que você precisa fazer para chegar naquele nível. Então, a segunda coisa fora o reiki, as rezas tradicionais, aquelas do tempo da nossa bisavó, que eu faço. Os meus banhos de ervas, que eu também faço. E as orações que eu aprendi até na igreja evangélica, também faço. E o reiki, que eu também faço. Sabe o que é que eu faço? Procuro me conhecer cada vez mais. Porque todas as vezes que eu encontro uma escuridão dentro de mim, corre o risco de eu andar por aí, sem entender o mundo, e achando que a vida está sendo injusta comigo e com os outros não.
Só que quem sabe como o sapato aperta é o dono do sapato. Nesse mundo aqui, a experiência, por mais que seja coletiva, estamos no mundo, ela é individual. É dos olhos para dentro, é como você enxerga o mundo. Anotou? Reiki, rezas tradicionais, banhos de ervas, banho de cheiro, né? Se conectar com seus guias, com seus mentores, com Deus da forma que você entende, sem julgamentos, né? Já falei do reiki, né? As orações que você aprendeu com a sua mãe, tudo isso serve. Procurar saber quem você é, para que você não se relacione com as pessoas por medo ou por falta, ou para que as pessoas não se aproximem de você querendo te usar, dizendo o que você quer ouvir. É fácil demais. Tem gente que não pode ouvir um elogio que se desmantela toda. Se você se desmantela com um elogio, é porque você não sabe quem você é. Sua autoestima está comprometida. E a mais importante de todas as coisas que eu utilizo para me proteger, quando eu vejo alguém bem-sucedido, eu abençoo aquela pessoa. E quando eu vejo que alguém está vibrando na inveja comigo, se eu estiver consciente, eu abençoo essa pessoa também para que Deus tenha misericórdia e permita que ela viva momentos de alegria intensa. Mas eu li uma frase muito legal, vou até ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Do Jean Pasteur, aquele que fez a comprovação, né, de que as bactérias se desenvolviam de um tecido morto e tal, enfim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É tipo assim, mais ou menos, a oportunidade, ela só se manifesta para aquela mente que está pronta. É mais ou menos isso, não foi com essas palavras, não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A oportunidade só se manifesta para uma mente que está apta. Então, é a sorte. A sorte só se manifesta para uma mente que está em pesquisa, para uma mente que está numa busca. Então, não é sorte. Até para receber as bênçãos que você espera, você precisa estar pronto para isso. É mais difícil você se abrir para receber um amor do que receber uma dor. A gente já está tão acostumado com chicote que nem assusta quando alguém trata a gente mal ou age de forma leviana. É tão certo isso, olha, a gente está tão acostumado a ser enganado que quando a gente está numa relação onde o outro nos engana, a gente perdoa com uma extrema facilidade. Porque é normal, você não normalizou? Então é normal. Se bem que eu acho que a traição, eu vejo a traição de uma forma diferente, né? A traição do matrimônio, assim, né? As pessoas estão adoecidas. Então, uma pessoa que não consegue se firmar num relacionamento por qualquer que seja a razão, ela está se enganando, ela está traindo os valores dela. Não está traindo a outra pessoa, ela está se traindo. Se enganando. Né? Essa falta de verdade nos relacionamentos nada mais é que isso. Mas você prefere um problema para resolver do que lidar com a bênção de ser paz. Então, todo o meu trabalho hoje, ele é blindado o máximo que eu posso, claro, né? Que eu sou humana e complicado, né? Às vezes a gente dá um vacilo mesmo, assim, né? Mas hoje em dia, muito mais do que antes, a minha blindagem energética, ela acontece através da oração, da meditação, do reiki, dos banhos de ervas, de uma amizade verdadeira, sincera, de falar a verdade para mim e para as pessoas que estão comigo. E hoje em dia o meu trabalho todo é voltado para a cura. E não significa que eu seja a pessoa mais curada do mundo. Não sou, tô na estrada que nem todo mundo. Não sou iluminada, não passei pelo samadhi, como diria o yoga, que é um estado de hiperconsciência. Eu tenho um pouco mais que algumas pessoas e muito menos do que muita gente que eu conheço. Então, dentro do meu nível de consciência, eu faço essas coisas para conseguir manter o meu trabalho, né? Não ficar comigo a dor do outro, apesar de entender a dor do outro, para que o outro também tenha um processo de cura. Agora anota esse principal, já falei em outras lives, mas eu vou ele é um que engloba todas as coisas. Se você é uma pessoa mais esotérica, né? Ele engloba todas as coisas. Se você é uma pessoa mais religiosa, fica com as suas rezas, de acordo com a sua religião, com a sua forma de pensar. Se você é uma pessoa mais global, fica com o Ho'oponopono. Tenho até ele tatuado aqui, né? Já falei isso outras vezes. Isso aqui é o símbolo universal da gratidão. O Ho'oponopono tá tatuado aqui. Que é uma meditação, uma oração havaiana utilizada como ferramenta de cura
Perdão, sinto muito, sou grata, eu te amo, e tem a oração completa na internet. Todo mundo que quiser, tudo que eu citei aqui, tanto os PDFs, como as orações, como os banhos, é só me chamar no direct que eu passo para vocês. Vai melhorar a vida de vocês, vai melhorar o teu astral. Gente, eu conheço banho para um monte de coisa e tem outros que eu tô aprendendo ainda. Mas assim, os banhos principais, né, que é o banho de sal grosso, por isso que quem vive perto do mar normalmente tem uma vibe surfista, né, mais de paz. Toma um banho de sal grosso, é um banho de mar? Uma representação do banho de mar? Quem é que não se sente bem conectado com a natureza? Ou um banho de água doce, que é o banho de rio? Entende? Se conecta mais com essa vida, sabe? E menos medo, porque o medo é a ausência da consciência. Aí você pode procurar se informar sobre as coisas e aí o medo vai embora, tá? Cada um de acordo com a sua religião. Eu estudo espiritismo, eu estudo espiritismo e o budismo. Tem gente que não, que estuda a Bíblia também. E tem gente que vai estudar outras coisas. Seja qual for a vertente, na espiritualidade as bandeiras se unem em nome do amor. Quem faz a divisão em partidos somos nós, seres humanos. Quer dizer, eu não tô fora, que eu aceito as bandeiras. Sendo pro bem e pro amor, é um pedaço da fé de cada um na minha vida. Então, que seja linda, que seja luz. Boa tarde, lindona! Um beijo. Que seja linda a sua vida, que seja luz. E se você quiser conhecer mais as ferramentas de proteção que eu utilizo no meu dia a dia, só chamar no direct. Um beijo.